Bom dia, queridos. Peço que você esteja encontrando seu lugar. Desculpa. Muito bom dia. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, mais uma manhã, para poder cantar junto, louvar o nome do nosso Senhor, para ouvir um pouco da sua palavra, começar. Muito obrigado, Ju, que haja luz. Para começar esse tempo juntos como igreja. E eu queria te convidar a fechar seus olhos, para que a gente pudesse fazer uma oração e pedir que o Senhor fale conosco essa manhã, pedir que o Senhor use esse tempo juntos para nos desafiar, para nos ensinar. Pai, eu te louvo e eu agradeço pelo teu cuidado e pelo teu amor. Nós te adoramos porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor nunca falha, Pai, e nós podemos descansar nessa verdade, nessa certeza. Obrigado pelas tuas provisões, pelo teu cuidado, pelo teu sustento. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas, mesmo quando não percebemos. O Senhor está lá, sendo fiel, Pai, fiel a Ti mesmo, e nós Te louvamos por isso. Abençoa esse tempo agora de louvor, abençoa o tempo da palavra. Fala conosco, Pai, que possamos ter um coração aberto, um coração sensível à Tua voz, receptivo àquilo que o Senhor deseja comunicar. Eu Te louvo e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e começar essa manhã cantando do amor do nosso Deus, que nunca falha. Vamos lá? Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Vamos no início mais uma vez. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois Ele é o mesmo. Pois Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte, se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha.
e Ele é o mesmo para sempre. Pois Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, Ele faz. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Mais uma vez. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Agora vamos dar um salto no tempo juntos aqui. Só de ouvir Tua voz, transformas de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Senhor, nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu doce nome que, acima de muito mais do que podemos pensar ou sonhar, o Senhor nos resgatou do império das trevas, Pai. E só esse doce nome é capaz de nos dar a salvação. Obrigado pelo privilégio. Obrigado por podermos desfrutar dessa caminhada ao Teu lado, nosso Mestre. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Bom dia a todos. Que bom que podemos estar aqui nesta manhã. Somos gratos ao Senhor por esse privilégio e que hoje o teu coração e principalmente, a sua vida por completo possa estar disponível para ouvir e obedecer à voz de Deus. Vamos só relembrar a nossa programação semanal, mas antes da nossa programação semanal, eu queria saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez num culto aqui na Nova Aliança, e se esse é o seu caso, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar, só para que a gente pudesse te identificar. Nós não vamos te perguntar nada, mas eu só queria ver se temos alguém nos visitando. Tem alguém hoje pela primeira vez? Todos da casa, então ok. Então a nossa programação semanal, só relembrando, mulheres, um compromisso de vocês na terça-feira a partir das 19h15. Nós temos a nossa reunião de oração na quarta-feira a partir das 19h30. E no próximo sábado também teremos os juniores a partir das 14 horas. Então você, pai, mãe de junior, lembra que próximo sábado há esse compromisso
do Encontro dos Juniores. Também quem está participando do ensaio do coral, próximo sábado, a partir das 10 horas. Se você ainda gostaria de fazer parte do coral de Natal, você pode vir aqui no próximo sábado e já participar junto dos ensaios com o pessoal. Ok? Um aviso importante também, que a partir do próximo domingo, nós retornaremos com uma prática que, por causa da pandemia, nós tivemos que deixá-la de lado por um tempo, presencialmente falando, claro, mas online e virtualmente ainda nós podíamos... Não, pois é, quarta não tem, é só sábado. Sim, porque foi projetado quarta? Ah, tá. Não, quarta é só reunião de oração. Sábado é que é a partir das 10. A partir do próximo domingo, nós retomamos o nosso tempo de ofertas e dízimos também aqui no nosso culto. Tá? Isso foi algo que nós tivemos que abortar, né? Lembra, por causa das medidas de segurança. E então só tínhamos um método online, mas agora nós vamos retomar isso, porque isso também faz parte da nossa adoração a Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas missionárias, o compromisso, inclusive, com o Ministério de Evangelismo e Ação Social, através das cestas básicas. E lembrando que, se você está nos visitando, esse é um privilégio que nós temos como membros dessa igreja. Você não precisa se constranger a ofertar, a não ser que você o queira, mas é um privilégio dos membros dessa igreja. Então, você que é membro e, porventura, gostava, né, de dar os dízimos e ofertas quando nós passávamos o nosso, né, a nossa sacolinha da oferta, você pode, então, fazê-lo assim a partir da próxima semana. Então, nós voltaremos a essa prática, então você pode trazer a sua oferta no próximo culto. Agora nós temos também o nosso momento missionário, e o momento missionário desse domingo são com os nossos parceiros, o Richard e a Johanna, que eles estão lá no PV Hungria, e nós veremos um vídeo deles contando um pouco para nós do que tem acontecido lá. Olá, meus irmãos da INA, tudo bem com vocês? Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós não tivemos a chance de estar com vocês em nenhum domingo em 2020. Nós passamos por aí numa quarta-feira, num culto de quarta-feira. Vamos falar com vocês através aqui do vídeo. Nós estamos na propriedade da Palavra da Vida, aqui na Hungria, onde desenvolvemos ministério desde 2020. E essa propriedade, no passado, foi usada até pelo governo comunista para treinar jovens com a visão comunista, e hoje, há 30 anos, a Palavra da Vida utiliza esse espaço com acampamento, com escola, e nós estamos envolvidos no ministério na escola, treinando jovens para a vida e para o ministério, e este ano recebemos 45 jovens alunos de 21 países representados. Desejamos muito que o Senhor Deus trabalhe na vida deles e os transforme cada vez mais, para que sejam comprometidos em seguir Jesus e levar a mensagem dele para todo mundo. Pois é, e esses alunos estarão divididos em 8 grupos. 8 grupos. 8 grupos nessa semana, ao redor da Hungria e Transilvânia, que é a parte húngara da Romênia. E nós estaremos com um grupo em Transilvânia, e vamos espalhar o Evangelho de muitas maneiras, de formas práticas, com mensagens e testemunhos pelos alunos e até por nós também, e os líderes que estarão espalhados com os grupos ao redor da Hungria em uma semana de ministério. Então, por favor, irmãos, orem por nós, orem que Deus possa usar esses alunos, as nossas vidas, para impactar outras pessoas, mas também ore pelo impacto do ministério na vida desses alunos, na nossa própria vida. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade, mas precisamos depender dEle para realizar o que quer que Ele quer que nós realizemos nesses dias. Então essa é a ideia, levar esses jovens para ver a igreja húngara, serem impactados, aprenderem, servirem, e esse é o esforço.
O inverno vai chegar, agora é outono aqui no hemisfério norte, e um grande desafio aqui na Pá da Vida será a gente poder economizar o máximo de energia por causa do alto custo da energia elétrica, do gás, devido a toda a situação da guerra. Então, ore por isso, ore pela Igreja do Senhor Jesus nessa região. Tem vários desafios e nós também oramos por vocês. Queremos deixar com vocês um texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo 15, 58, em que Paulo, depois de falar da esperança da ressurreição, ele diz: meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Que Deus nos ajude a sermos fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Louvamos a Deus pela vida dessa igreja tão dedicada, investindo tanto em missões, que vocês continuem fortes e firmes e trabalhem sempre com entusiasmo para o Senhor, e o Senhor Deus há de recompensá-los, recompensar todos nós. Um grande abraço, Deus abençoe muito. Um grande abraço, Deus abençoe a cada um. Então nós temos o privilégio de sermos parceiros deles e temos agora a responsabilidade também de orarmos por eles. Nós temos esses motivos que foram apresentados e você, durante a semana, você pode, inclusive, no seu tempo de oração, lembrar dessa família, lembrar desses pedidos que foram colocados aqui, para que eles possam ver a boa mão de Deus sendo com eles em todos esses projetos que eles compartilharam. Então nós vamos orar por eles agora, vamos também ter o nosso tempo de intercessão e vamos lembrar da irmã Gabriele, vamos lembrar do Oscar. O Oscar, ele está internado, fazendo exames para detectar ainda algumas coisas em relação ao porquê ele está sentindo algumas coisas nesses últimos dias. E recebemos a notícia também na sexta-feira, recebemos a notícia ontem, mas que na sexta-feira a dona Helena, esposa do pastor Vitor, também foi internada no Hospital Sujizawa. Ela está agora passando por exames para detectar o que pode ter acontecido, mas vamos então lembrar de orar também por ela. Então temos esses motivos, um momento missionário, e vamos orar também pela escola dominical. E se você quer colocar alguém diante do Senhor em oração, você também pode fazê-lo agora. E depois oramos juntos por esses motivos. Então eu vou dar uns 30 segundos para você orar por alguém, e aí nós oramos juntos por esses motivos então. Senhor, te somos gratos pelo grande privilégio que temos de nos achegar ao Senhor, de orar a Ti, crendo que o Senhor é aquele que ouve orações, e o Senhor ouve a nossa oração. E porque acreditamos que o Senhor ouve as nossas orações, é que nós nos colocamos diante de Ti, pedindo a Deus que nesta manhã e nos dias que se seguem o Senhor possa abençoar a vida do Richard, da Johanna, seus filhos, ó Pai, e o seu ministério junto ao PV Hungria. Deus, oramos por todo o treinamento que tem sido realizado com aqueles jovens de várias nacionalidades diferentes e pedimos, ó Pai, de que a instrução que é compartilhada seja debaixo da graça e da autoridade do Teu Espírito Santo e instruções que possam, ó Deus, trazer transformação de vidas, primeiro daqueles alunos que estão lá, mas a partir desses alunos, no seu testemunho, na vida de outras pessoas. Deus, oramos por estas 8 equipes que estarão sendo espalhadas por várias localidades diferentes, pedindo a Deus que o Senhor os use graciosa e poderosamente para que eles possam compartilhar a mensagem do Teu Evangelho. E para que, ó Deus, diante do compartilhar da Tua Palavra, eles possam ver, ó Deus, os frutos sendo colhidos, ó Deus. Oramos para que o Teu Espírito, que convence do pecado, da justiça e do juízo,
possa, ó Deus, convencer aquelas pessoas que ouvirão esta mensagem da necessidade que eles têm de conhecer, adorar ao único e verdadeiro Deus. Deus, pedimos, ó Pai, que os recursos necessários para essas viagens, os recursos necessários para estadia, aonde essas equipes irão, eles venham, e que o Senhor use de generosidade, ó Pai, levantando pessoas nesses lugares, homens e mulheres de paz nesses lugares aonde eles vão, para que possam acolhê-los e que vejamos o Teu Evangelho avançando naquelas regiões. Pai, oramos também pela economia de recursos, e eu oro por sabedoria da parte do Senhor, para que eles possam, de maneira sábia e criativa, ó Deus, não só economizar energia, mas cremos que é necessário, ó Pai, diante do inverno que chega, eles terem tudo aquilo que é necessário para o bom funcionamento do PV. Pai, por isso oramos para que o Senhor possa ajudá-los nesse processo. Deus, sabemos que o custo na Europa hoje dos recursos de energias estão mais caros por causa da guerra, mas, Deus, oramos para que o Senhor traga a provisão necessária, que eles não tenham falta de nada, Senhor, mas tudo aquilo que eles precisam e é necessário, que o Senhor possa assim conceder a eles. Deus, queremos orar pela nossa irmã Gabriele também nesta manhã, pedindo para que o Senhor continue guardando o coração e a mente dela e trazendo encorajamento diante dos desafios que ela tem vivido e dos desafios que ainda virão. Senhor, oramos também pelo Oscar, pedindo a Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria aos médicos para que eles possam realmente detectar o problema e diante, ó Deus, da detecção desse problema, eles possam saber qual é o melhor tratamento. Nós acreditamos, ó Pai, de que o Senhor pode verdadeiramente trazer a cura sobre ele, mas oramos para que o Seu nome seja glorificado na vida dele, diante dessa situação, e que o Senhor também o encoraje, o anime e o console nesse tempo. Deus, também oramos pela dona Helena, pedindo a Deus que também o Teu Espírito esteja com ela nesse momento, que a Tua graça seja sobre ela, e pedimos o Teu renovo físico e emocional sobre a vida dela e do pastor Vitor, diante dessa situação que eles estão vivendo, pedindo ao Pai que também haja um diagnóstico preciso do que ela tem vivido e passado, e oramos, ó Deus, para que o Senhor também possa trazer sobre ela a cura do Senhor, que ela possa ter alta antes até do que é estimado, e Deus, pedimos que o Senhor possa renová-la em todo o seu físico. Deus, pedimos graça do Senhor sobre os nossos irmãos que também passam por qualquer necessidade hoje, pedindo que o Senhor possa manifestar a Tua bondade e a Tua graça sobre cada um. Deus, oramos também pela escola dominical, pelos professores e alunos, pedindo a Deus que nesta manhã eles possam aprender mais do Senhor. E oramos também pela vida do pastor Santareno, que vai nos ministrar a palavra nesta manhã, para que o Senhor também fale através dele aos nossos corações, e que o Senhor fale também ao coração dele as Tuas verdades. E obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de nesta manhã estarmos aqui para aprender do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, escola dominical, professores, alunos podem sair. E pastor Santareno, que Deus abençoe. Vai acabar a bateria. Bom dia, queridos. Privilégio estar com os irmãos nesta manhã. Manhã de sol, o dia vai ser lindo, que a gente possa ter um tempo maravilhoso aqui com o Senhor e também o resto do dia com a família, com amigos. Que Deus possa abençoar o seu dia. Queridos, vamos orar pedindo graça de Deus sobre essa palavra. Peça para que Deus fale ao seu coração, que Deus traga a sua palavra na minha vida e para a sua vida também. Deus, te louvamos pela noite que o Senhor nos deu, pelo dia também, dia de sol. Pai, obrigado pela saúde que o Senhor nos deu.
apesar de alguns irmãos, nossos familiares, irmãos na fé que estão enfermos, estão doentes, nós oramos também por eles, para que a tua boa mão, Senhor, esteja com eles, sejam eles curados e que o Senhor esteja em todos os momentos com eles também. Pai, essa palavra que eu meditei durante esses dias, Deus, agora chegou o momento de trazê-la para os meus irmãos. Deus, assim como o Senhor tem abençoado a minha vida com esta palavra, Deus, que o Teu Espírito Santo nesta manhã também fale ao Teu povo, à Tua igreja, que sejamos edificados, sejamos admoestados, sejamos estimulados, ó Deus, a praticar essa palavra. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 9. Apenas um versículo. Está sendo projetado também. A gente pede às vezes para vocês, para os irmãos, abrirem a Bíblia, porque é bom às vezes manusear a Bíblia. Quem é crente há bastante tempo, quando você fala Abacuque, ele já sabe onde fica. Quando fala assim, Sofonias, ele já sabe onde fica. Mas aqueles crentes que são bem novos agora, que usam o celular, que rápido você acha, quando fala Sofonias, fica procurando o que é isso que a pessoa está falando. Né? Então, às vezes, mesmo que o texto está sendo projetado, nós falamos, abra a Bíblia, por favor, abra a Bíblia. É bom estar com a sua Bíblia aberta. Diz aí a palavra do Senhor: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus estava no momento ensinando os seus discípulos. Ele estava orientando os seus discípulos, mas passando talvez um dos maiores ensinamentos que Jesus teve com os seus discípulos. O famoso Sermão do Monte, o famoso o Sermão do Reino, o famoso o sermão que seria o cerne do Evangelho, a essência do Evangelho que nós, como nós o conhecemos. Alguns teólogos vão dizer que o Sermão do Monte coloca, quem escuta o Sermão do Monte, ele vai na contramão da sociedade, na contramão dos costumes, na contramão dos valores humanos, valores culturais, na contramão até inclusive das leis, a forma como o Sermão do Monte ele é colocado. Mas esse Sermão do Monte é a palavra de Deus. Jesus disse que tudo que ele estava dizendo não eram suas palavras, eram as palavras que o Pai que o enviou orientou ele para poder falar. Jesus disse que quem crê nas suas palavras, crê nas palavras que o Pai o enviou, ordenou, orientou para que ele pudesse falar. Então Jesus fala para os discípulos, e o Sermão do Monte, ele fala das bem-aventuranças. Outras traduções falam de felizes. Só que essa expressão felizes, parece que para nós é um pouco contraditório, porque ele vai falar bem-aventurado aqueles que sofrem, bem-aventurado aqueles que são perseguidos. E para nós fica meio, como assim? Feliz quem é perseguido, feliz aquele que sofre. Ele vai dizer feliz aqueles que serão perseguidos por causa do meu nome. Ele vai contando várias bem-aventuranças, mas eu me ative na aventurança 7, porque olhando para a nossa realidade hoje, a maneira como nós estamos vivendo hoje, o que me chamou a atenção até para esse texto saltar no meu coração. Eu não sei se você tem ouvido notícia, mas que nos últimos dias, no Brasil, aumentou o número de atropelamento de assaltantes. Veja bem, aumentou o número de atropelamento de assaltantes. Então, acho que aqui em Curitiba já aconteceu, São Paulo está acontecendo bastante, Rio de Janeiro está acontecendo bastante, onde, às vezes até, em São Paulo aconteceu o caso de que foi atropelado um entregador, dessas restaurantes, que a pessoa vai para poder entregar a comida, porque os assaltantes, eles estão usando essa estratégia, com a moto, se veste como se fosse um entregador de alimentos,
mas na verdade que ele chega na calçada e para as pessoas, um para com a moto e o outro sai da moto e vai assaltando. E algumas pessoas, quando percebem isso, tiram o carro da pista, vai em cima dessa turma, né? E o número de pessoas que já foram feridas, estão hospitalizadas, e até mesmo algumas pessoas que chegaram à morte, aumentou. Mas o que chama a atenção é o aplauso das pessoas. É isso mesmo, tem que ir para cima deles, tem que ir para cima dele. E às vezes quem está dizendo isso é um filho de Deus, é um cristão que está dizendo, é isso mesmo, está assaltando, tem que ir para cima da pessoa. Pois é, mas quando a gente fala disso, nós estamos a falar de uma sociedade que não tem paz. A nossa sociedade não tem paz. E quando a gente fala dessa paz, parece que é a paz meramente, a paz que os homens podem dar. Já colocou ali? Muito bom. Essa escultura está em frente das Nações Unidas, lá em Nova York. Foi um escultor sueco que fez para simbolizar a paz. Mas ele fez em homenagem por causa do John Lennon, o assassino do John Lennon, um fã dele, que num dia o homem foi atrás dele e alvejou e matou ele. Então, isso foi uma coisa ruim para a família, obviamente, da pessoa que perdeu a vida, mas os fãs perderam um ícone, e as músicas dele ou da banda dele já eram conhecidas mundialmente. Então, o mundo ficou chocado com essa notícia da morte, a maneira como um fã conseguiu fazer isso. Mas o que me chama a atenção é que foi colocado em frente à sede das Nações Unidas. As Nações Unidas foram criadas no dia 24 de outubro de 1945. As Nações Unidas, na verdade, a gente tem que olhar voltar um pouco na história. Na passagem do século XIX para o século XX, nós estamos no auge do humanismo. O ser humano, principalmente na Europa, tem aquela ideia de que o homem pode construir o paraíso na terra. Nas palavras do filósofo Pascal, quando ele fala que saber é poder, por trás da expressão saber é poder, não está a ideia simplesmente de poder para dominar, mas poder para dominar a natureza. O homem entendeu que ele tinha sabedoria, tinha inteligência, tinha conhecimento para poder dominar a natureza, e da natureza ele fazer tudo aquilo que ele quisesse para poder viver. Se Deus criou o Éden, um homem moderno, um homem humanista, então ele tinha a capacidade para criar o Éden, o paraíso aqui na terra. Então aquela ideia de que não haveria mais guerra no mundo, porque o homem teria a condição de dialogar com outro homem, teria a condição de trazer a paz, teria a condição de trazer todas as condições para que o homem vivesse em harmonia. Mas os irmãos sabem que já no começo do século XX, o mundo tem a primeira grande guerra lá na Europa. E depois, nos meados deste mesmo século, você tem a segunda grande guerra. E aí então, na Europa, há uma crise existencial. Surgem os filósofos existencialistas, que começam a questionar se realmente um homem, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a ciência, realmente ele seria capaz de criar esse tal jardim do Éden aqui na Terra. Alguns começam a dizer, é uma utopia dizer que um homem poderia criar o jardim do Éden aqui na Terra. Mas as nações, alguns países como a Inglaterra, como os Estados Unidos, a Alemanha, a França, têm uma solução. E a solução seria de unir as nações. Unir as nações, criar uma liga das nações, onde as nações poderão se unir para então promover a paz. Para que qualquer país do mundo que tivesse algum conflito, eles poderiam intervir para então trazer a paz naquele país e também no mundo. E assim então, no dia 24 de outubro de 1945,
foram criadas as Nações Unidas. E foi dito que, num discurso de um dos políticos, ele disse: daqui em diante, o mundo jamais terá guerra, o mundo terá paz, porque todos estão se unindo para trazer a paz no mundo. Dizem que mais tarde, Billy Graham, já nos anos 52, 55, Billy Graham foi chamado um dia para falar nas Nações Unidas, e ele falou o seguinte: no dia que vocês criaram as Nações Unidas, faltou convidar alguém, e não foi convidado. Esse alguém era Jesus Cristo, porque só Ele é o príncipe da paz, Ele pode dar a paz. E Ele não foi convidado, e como Ele não foi convidado, vocês não podem dar a paz para ninguém. Veja bem, obrigado. Em 1958, haviam 100 nações em guerra, umas contra as outras. Mas no ano que foi criada as Nações Unidas, no mês de outubro, foi criado então as Nações Unidas. Mas no mês de março, tinha sido criado a Liga Árabe. A Liga Árabe é um grupo de países árabes que se uniram então para poderem fazer trocas comerciais, mas também entenderam que tinham que criar uma força para poder se defender de qualquer ataque de um outro país que não fosse árabe. Pois bem, quando surgem as Nações Unidas, já tinha uma outra organização no mundo que também estava se armando, que quem invadisse os seus territórios, eles então podiam também revidar. Veja, desde que as Nações Unidas surgiram, o mundo nunca deixou de ter guerra. Sempre o mundo teve em guerra. E as próprias Nações Unidas também, quando um país está em guerra e os capacetes azuis, que são as tropas de diversas nações, são enviadas para um país para promover a paz ali, na verdade não é para promover a paz, é para serem mediadores da paz, não promotores da paz, mas mediadores. Elas não são autorizadas a atirar. Por exemplo, os irmãos já ouviram falar da Somália. Somália é um país que tem muitos conflitos étnicos. Acontece que tem alguns grupos étnicos que estão bem lá no interior da Somália. E aí vem aquelas fotos desses grupos étnicos, foto de africanos com a pele grudada nos ossos, crianças bem passando fome, porque a Somália é uma região que chove pouco. Essas tribos bem lá no interior, muitas vezes dependem das nações, de doações de alimentos que são enviadas para lá. Pois sim, esse alimento não chega naquelas comunidades. Por quê? Porque as tribos inimigas não querem que esses alimentos cheguem para lá. E aí são enviados o quê? As tropas das Nações Unidas para poder então escoltar esses comboios de caminhões e caminhões cheios de alimento para chegar até aquela comunidade. Mas eles vão se deparar com guerrilheiros, com grupos de assaltantes armados que vão querer impedir que aquela comida chegue lá. E muitas vezes, em cima de caminhões das Nações Unidas, com um soldado com arma ali parado, mas ele não pode fazer nada. Por quê? Porque as Nações Unidas, soldados das Nações Unidas não são autorizadas a atirar. Então a arma ela é usada para apenas coibir, apenas para intimidar. Mas quem tem a arma do outro lado, ele sabe que não vai atirar, com certeza aí ele vai fazer o que ele acha que tem que se fazer. E esse alimento que é enviado para aquela tribo não vai chegar. E assim muita gente morre de fome. No caso de Angola, eu estou falando isso, eu sou de Angola, houve uma época que Angola
teve sim presença das tropas das Nações Unidas, e em regiões onde havia conflito, onde havia guerra, tinha tropa das Nações Unidas, mas elas não podiam reagir. Então, nós estamos aqui agora, tem soldados ali fora das Nações Unidas, e alguém sai de longe com arma, vem aqui, quer entrar aqui, eles não podem fazer nada, não podem impedir. E assim tem acontecido mundo afora. Então, quando a gente olha para o nosso mundo hoje, mundo que envolve outros países, mas talvez o nosso mundo, o Brasil, nós estamos em guerra. Nós estamos precisando de paz. Mas não é só, talvez, o Brasil que está precisando de paz, porque o homem está em conflito consigo mesmo também. Eu estou em conflito comigo mesmo. Em algum momento eu não tenho experimentado a paz. Mas também é verdade que, às vezes, na minha própria casa, com a minha própria família, tem dias de guerra e não dias de paz. Às vezes, com o meu vizinho, eu não estou em paz com ele. Às vezes, no trânsito, aliás, o Brasil é um dos países onde, no trânsito, acho que foi em 2016, foi o país que morreu mais pessoas no trânsito por briga. Isso em 2016. Também não temos paz. Mas também nós não temos paz, às vezes até na igreja, a gente não tem paz. Mas por que não temos paz? Nós temos todas as condições como homens, como seres humanos. Nós estudamos, passamos por uma academia, nós fomos ensinados a nutrir valores humanos. Alguém passou numa escola religiosa, aprendeu valores religiosos naquela escola. Desde criancinha somos ensinados. Mas por que não conseguimos viver em paz conosco mesmo, com o próximo e na nossa sociedade? Nós não conseguimos viver em paz. Tudo começou lá no Jardim do Éden, porque o homem pecou contra Deus. O homem pecou contra Deus, e quando o homem peca contra Deus, o homem perde a paz com Deus, perde a paz consigo mesmo, perde a paz também com o seu próximo, nesse caso com a Eva. Mas a Bíblia menciona 400 vezes a palavra paz, de forma direta ou de forma indireta. Quando a gente olha para a história da humanidade, parece que um tema que perpassa do começo ao fim até hoje é a palavra a paz. Se no Jardim do Éden, Adão perdeu a paz porque ele pecou contra Deus, a Bíblia diz que Deus enviou seu próprio Filho Jesus para poder promover a paz. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz, e um dia ele virá para poder reinar sobre este mundo, para promover essa paz. Mas a verdade é ainda que enquanto nós estamos neste mundo, nós vamos ter que conviver com guerras por causa do pecado, vamos ter que conviver com guerras, talvez entre nós mesmos, na nossa própria sociedade, no nosso próprio mundo. Jesus disse aos discípulos: quando vocês ouvirem paz, 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 virá sobre vós repetindo a destruição. Quem já imaginou dias atrás, ou um ano passado, um ano retrasado, que a Europa estaria nessa guerra que impulsionou uma crise alimentar no mundo, uma crise econômica no mundo, e os olhos do mundo estão para a China? Será que a China vai dar um passo a mais para Taiwan? E se a China invadir Taiwan, o que vai acontecer com o mundo? Será que nós vamos entrar nessa guerra? Que país está disposto a gastar recursos econômicos, recursos humanos, para poder entrar numa guerra dessa? Nós estamos olhando para o mundo lá longe, mas aqui no nosso próprio país, mas na nossa própria casa, mas na nossa própria vida, não tem paz. Há guerra. Jesus, então, com Jesus nós aprendemos, nessa sétima bem-aventurança, Jesus chama os seus discípulos para serem pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Mas eu queria que você olhasse novamente no seu texto, que o seu está com ele aberto. Versículo 13 ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza de espírito, aquela condição da pessoa se achar, entender que ela não tem condição de ir diante de Deus. Uma pessoa que é pobre de espírito,
é aquela pessoa que entende de que ela não é rica, é pobre e miserável. Jesus conta a história de um homem que vai orar a Deus e dizer assim: Deus, eu não sou como estes que fazem isso, isso e aquilo, mas eu dou as minhas ofertas. E tinha um outro que dizia assim: Senhor, eu não sou digno de abrir os meus lábios e falar com você. Este é o pobre de espírito, aquele que não olha para suas práticas, seus méritos religiosos, para dizer que ele era digno de estar diante de Deus. Pobreza de espírito seria isso. Mas ele vai dizer ainda: bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Choram de quê? Choram o seu pecado, choram a sua incapacidade de serem salvos por alguma outra coisa que não seja a pessoa de Deus. Versículo 5: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A humildade como marca daqueles que vão ter a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Sede de justiça não como vingança, mas como a justiça, como é a justiça de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. E a sétima bem-aventurança: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Jesus chama os seus discípulos a essa incumbência, a essa vida, a um estilo de vida de serem pacificadores, pois a Bíblia menciona que Deus é Deus de paz. Mas a paz que a Bíblia propõe não é uma paz política, não é uma paz que se promove a partir da guerra. Guerra não promove paz. Países que se armaram e invadiram outro país, outro território para promover a paz, não promoveram paz, pelo contrário, promoveram guerra, aumentaram destruição, vidas foram perdidas em nome da paz, mataram em nome da paz. Não é paz a qualquer custo. A paz de Deus não é desse jeito. Não é paz política. Não será nem paz social. Jesus vai dizer que no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. E então é para Jesus que nós temos que olhar, porque somente Ele pode trazer essa paz. E como é que nós podemos aprender com esse texto? Queridos, a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto é o significado dessa paz, de ser pacificador, dessa felicidade em busca da paz. A Bíblia fala de paz como fruto da justiça e verdade. A paz só acontece onde há justiça e verdade. Tiago, escrevendo, capítulo 3, versículo 17, ele diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. O caminho de Deus para a paz é através da pureza. O caminho que Deus nos chama para promover a paz, para viver em paz, é através da pureza. Se duas pessoas brigaram, estão em guerra, para elas resolver esse conflito, essas pessoas precisam promover justiça entre elas mesmas. Tem que haver primeiro a promoção da justiça, para que haja a paz. Quando se promove a paz, mas no meio de guerra, no meio de impureza, no meio de conflito, só se aumenta a própria guerra. O texto aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus ainda disse em Mateus capítulo 10, versículo 34: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E aí a gente pergunta: então Jesus falou para trazer espada? Sim. Jesus veio trazer espada porque a justiça e a verdade de Deus confrontam as pessoas.
a justiça, a verdade de Deus, confrontam o modo de vida das pessoas. Somente essa justiça e essa verdade pode promover a paz. Mas ela, quando vem, ela vem confrontando. Quando os crentes levantam, expressam alguma verdade, o resultado do mundo, a reação do mundo é uma reação violenta contra a igreja. Quando a igreja denuncia a mentira do mundo, da sociedade, a resposta do mundo, da sociedade, é agressão à igreja. Quando os crentes definem os padrões de justiça diante de Deus, para um mundo que ama a maldade, para um mundo que ama a impureza, a reação da sociedade é a agressão à igreja. A verdade, que muitas vezes vai produzir raiva. Quando se fala uma verdade para alguém, ela pode ficar com raiva. Mas tem que falar a verdade, para que possa produzir mudança de vida, possa produzir arrependimento, possa produzir felicidade. Tem que se falar a verdade, não se falar mentira. A justiça vai produzir antagonismos, antes de produzir harmonia. Vai produzir antagonismo. Uma pessoa primeiro, ela terá que chorar primeiro pelo seu próprio pecado, para poder experimentar a misericórdia de Deus, a graça de Deus. A pessoa precisa cair em si, entender que ela é pecadora. A espada que Jesus está falando aqui, eu vim trazer espada. Essa espada é a palavra de Deus, que vai na contramão. E o próprio Jesus, ao falar isso para os seus discípulos, já estava colocando os discípulos contra aquela sociedade. Irmãos, tem alguns textos na Bíblia que a gente fala assim, mas será que é possível viver isso aqui? É possível. Ame os seus inimigos. Abençoe aquele que te amaldiçoa. Se o teu inimigo te pedir para caminhar uma milha, caminhe 2. Se alguém te bater do lado, oferece o outro lado. O mundo não está preparado para isso. A sociedade não está preparada para isso. Mas aquele que conheceu o Senhor Jesus está preparado para isso. Porque é a palavra de Deus, é o que Jesus está dizendo. O grande inimigo da paz não são os homens. O grande inimigo da paz não é a política, não são as ideologias. Por trás de uma ideologia, por trás de uma política, por trás de interesses humanos, tem uma coisa antes, que a Bíblia chama de pecado. Pecado que faz com que um homem não tenha capacidade de ele mesmo viver em paz consigo mesmo e também com o outro. Pois o pecado lá no Jardim do Éden separou o homem da sua comunhão com Deus. E essa comunhão que o homem foi separado de Deus por causa do seu pecado, trouxe então uma desarmonia nele mesmo, mas também na sua relação com o seu próximo, mas também da sua relação com a própria natureza, de maneira que não tem como o homem viver em paz com o seu próximo ou consigo mesmo, se antes não tiver em paz com Deus. É essa paz com Deus que ele tiver que vai fazer com que ele tenha paz consigo mesmo, mas também com o próximo. É a falta de harmonia do homem com Deus que promove guerra. É a falta de harmonia com o seu Criador que promove essas guerras que nós temos visto. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 48, versículo 22, não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Jesus ainda falando para os discípulos, Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23, ele diz, a partir de dentro do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, roubos, homicídios, adultérios, atos de cobiça e maldade, bem como o dolo, a sensualidade, a inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todos esses males procedem dentro do coração e eles contaminam o homem. Às vezes, quando nós olhamos para... Você está na sua televisão, em casa, assistindo, vendo notícias, que talvez poderemos dizer assim, como pode um país que
que prega paz, aceitar essas coisas. Mas às vezes nas redes sociais você percebe cristãos promovendo guerra. Eu tenho 2 amigos que estão no Nordeste, são daqui de Curitiba. São japoneses, são da igreja Holiness, e eles são missionários no Nordeste. E essa semana, você sabe o que aconteceu. A maneira como nas redes sociais, noticiários, se falou dos nordestinos, porque votaram de uma forma que nós não gostamos. Então não podem vir para o sul. E esses irmãos estão lá, estão dizendo, o que é que nós estamos fazendo, gente? E às vezes num grupo de amigos no WhatsApp, entre cristãos, é promovido a guerra, por causa de uma ideologia. Por causa, talvez, de um momento de paz que nós queremos, ou queremos promover. Jesus vai dizer que o problema de falta de paz no mundo é o pecado. E realmente nós somos pecadores, a ponto de indicar, apontar o dedo para alguém, como se ele fosse culpado pela minha falta de paz. A segunda marca que Jesus fala da paz, do homem que busca a felicidade, ou o pacificador, olhamos na Bíblia que Deus, o Criador, é Deus de paz. Os homens estão sem paz porque eles estão sem Deus, porque Deus é a fonte de paz. Os homens estão sem paz porque estão sem Deus, porque Deus é a fonte de paz. No Antigo Testamento você vai encontrar diversos versículos falando de Deus como Deus de paz. Eu já falei anteriormente, a Bíblia aparece 400 vezes a palavra Deus. E muitas vezes a palavra paz. E essa palavra muitas vezes está se referindo a Deus promovendo a paz, Deus indo em direção do povo para promover a paz. Desde a queda do homem, os homens têm buscado, talvez, buscar a paz para si mesmo. Mas essa paz é paliativa. Essa paz só acontece realmente quando alguém conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos reconciliou consigo mesmo. Nós que estávamos em desarmonia com Deus, por causa do nosso pecado, Deus nos reconciliou consigo mesmo, através do seu próprio Filho, Jesus. Veja, a Bíblia fala também, Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 20, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A paz com Deus, ela foi possível, ela é possível por causa de Jesus Cristo, por causa da cruz. E você poderá perguntar, como é que a paz, como é que a cruz pode trazer a paz? Na cruz, a ira de Deus foi aplacada. A ira de Deus foi aplacada. E quando a gente lê o texto, momento antes de Jesus morrer, a Bíblia diz que a terra tremeu. Houve terremotos em vários lugares. Os céus escureceu. Jesus vai dizer, Pai, por que me abandonaste? Naquele momento, a ira de Deus estava sobre Jesus. Jesus morre a nossa morte, morre pelos nossos pecados, e então estabelece a paz entre os homens. Eu não sei se algum de vocês já viram essa história, mas a história de Dom Richard. Dom Richard foi um missionário na Indonésia. Ele conta a história que, em 1979, ele chega nessa região para poder pregar o evangelho numa tribo canibal.
essas tribos sempre estavam em conflito, sempre estavam em conflito. E ele tinha dificuldade de pregar o evangelho para esse povo. O que ele podia usar, que história que ele podia contar, que pudesse criar um vínculo com aquele povo, para que ele pudesse então pregar o evangelho, para que eles pudessem entender, já que eles estavam sempre em conflito, se matando o tempo todo. E ele soube que nessa tribo tinha uma história contada, uma lenda, e isso algumas vezes acontecia, era uma lenda, mas também era uma coisa que acontecia mesmo nessas tribos. Era que enquanto eles estivessem em guerra, uma tribo com outra estava em guerra, uma das tribos tinha que pegar numa criança e levar a outra tribo, entregar essa criança para aquela tribo. Então, o rei, o pajé de uma tribo, então, ele pegava no seu filho, ia até a tribo inimiga e entregava aquele filho. E enquanto aquele filho estivesse vivendo naquela tribo, a paz era mantida. Enquanto aquele filho era chamado de filho da paz. E Dom Richard, quando soube dessa história, falou assim: está aí um link, um insight para poder pregar a pessoa de Jesus. E ele pregou Jesus como filho da paz. Deus é a fonte de paz. Jesus é a manifestação desta paz. Mas o Espírito Santo é o agente que promove essa paz. Aquelas pessoas que conhecem o Senhor Jesus sabem que Deus enviou seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus pretende dar a paz para este mundo, mas não a paz política, não paz ideológica, mas a paz que começa no nosso coração, começa com a mudança na nossa vida, a nossa transformação. Depois, então, dessa mudança da nossa vida, Jesus diz que nós temos o dever, como discípulos, de sermos promotores dessa paz. Essa paz que nós recebemos, agora nós podemos anunciar essa paz para os outros homens que não têm ainda essa paz. Em terceiro, os crentes são os mensageiros dessa paz. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e 20, ele diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, consigo mesmo, sem contar os pecados dos homens, e ele nos confiou a palavra da reconciliação, ou seja, outras versões vão dizer ministério da reconciliação. Portanto, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus estivesse pedindo por meio de nós. Paulo está dizendo, como se Deus estivesse pedindo por meio de nós, para sermos promotores, mensageiros dessa paz, promotores dessa paz, onde nós estivermos. Então a Bíblia vai colocar aí para nós 4 características então de pacificador. O que seria então um pacificador nesse caso? Primeiro, o pacificador é aquele que tem a paz com Deus, aquele que já experimentou a paz com Deus, justamente porque eu fui reconciliado com Deus, que eu entendo que eu tenho que me reconciliar com outras pessoas, promover a paz entre outras pessoas. Nós que éramos inimigos de Deus, estávamos distantes, que Deus nos trouxe para junto dele, a partir desse texto, nós então somos agora orientados a sermos pacificadores. Segundo, pacificador leva outros a terem paz com Deus. Um pacificador, um cristão, deve levar outros a terem paz com Deus. E eu estou falando aqui de uma igreja, a igreja menonita. Ela é conhecida como uma igreja pacifista. Não sei se os irmãos sabem, eu sei que tem muitos irmãos aqui que são menonitas. Sabe que os menonitas são conhecidos como pacifistas. Aqueles que promovem a paz sem violência. Que não se pode promover a paz usando arma. Então, se tiver algum menonita comprando arma, aí tem algum problema. Tem algum problema. Os irmãos lembram que teve guerra num país chamado Ruanda, 1995. Um pastor de uma tribo, a guerra era entre Hutus e Tutsis. Um pastor de uma tribo, na igreja dele tinha irmãos
de outros grupos étnicos. É mais ou menos assim como um exemplo, é bem triste, mas vou ter que mais ou menos contar dessa forma. Mais ou menos como o pastor Robson, ou talvez eu, ou talvez o pastor Juba. Então, o pastor Robson do grupo étnico, eu e o pastor Juba somos do outro grupo étnico. Aí o pastor, sênior dessa igreja, ele então, num domingo de manhã, ele foi numa congregação fora dessa cidade, para poder celebrar a ceia naquela igreja. E, enquanto ele estava naquela cidade, celebrando a ceia, na igreja onde ele estava, nesse caso, então, eu e o pastor Juba, que somos do outro grupo étnicos, lá tinham Tus e Tuts, já tinham combinado com todos os irmãos do nosso grupo étnico. Os irmãos foram à igreja com facão, porque esse grupo étnico tinha um complô com todos os outros desse grupo étnico naquela cidade. Quando, no domingo de manhã, eram 10 horas, quando a igreja estava nos templos fazendo culto, começou, então, a chacina de Hutus. E na igreja, os irmãos que eram do outro grupo étnico, mataram a facada, mataram a facão, e ainda colocaram as pessoas debaixo, amontoaram os corpos, pegaram os bancos de madeira, jogaram por cima e colocaram fogo. Aquele pastor que estava fora, quando ele estava voltando para a cidade, ele soube o que estava acontecendo na sua cidade. Ele diz assim: ainda bem que a minha família está na igreja. É como se dissesse: ainda bem que está o Santareno e o Juba. Pois é, Santareno e o Juba foram os promotores do que aconteceu. Foi triste. Inclusive tem um filme, Hotel Ruanda, que conta um pouco sobre isso. Esse pastor ficou arrasado, porque a esposa, os filhos, a mãe, os irmãos foram mortos ali. E o que fazer agora? Esse pastor teve num congresso, no ano 2000, lá em Amsterdã. Esse pastor, as Nações Unidas começaram a usar esse pastor para ser um mediador da paz no Ruanda. Porque entendeu-se que as únicas pessoas que seriam capazes de promover a paz eram aqueles que perderam alguém na sua família. Eram aqueles que entenderam que não se podia promover a paz fazendo guerra. Obviamente, perder a família é uma coisa muito séria. E eu não sei se eu faria isso. Eu não sei se eu aceitaria um cargo desse de voltar para aquela comunidade, voltar para aquele país, voltar para aquelas pessoas e promover a paz. Pois é, esse pastor fez. Ainda em África, teve guerra num país chamado República Democrática do Congo. Quem estava promovendo a paz, a guerra, era o irmão de um dos pastores da igreja menonita, lá nesse país. Esse pastor estudou no Canadá, estudou nos Estados Unidos, entendeu que os menonitas são promotores da paz, são contra a guerra. E como o irmão dele estava armando os outros para poderem fazer guerra, aí então ele fez o seguinte, ele falou: queridos irmãos, hoje não vai ter culto, não vai ter culto aqui, nós vamos sair daqui, vamos na ponte, porque era o pessoal que estava se armando, estavam do outro lado do rio, outra parte da cidade, para ir para atacar os inimigos, tinha que passar pela ponte. Eles diziam: vamos ficar na ponte, vamos chamar a ponte de paz. Mas eles só vão passar para matar os outros se passarem por nós. E aí esse pastor falou para o irmão dele, e as pessoas, alguns jovens com arma na mão, enfurecidos, e eles percebem que esse que está gritando aí é o irmão mais velho do sujeito que está motivando eles para ir matar os outros. E agora, atira nele ou não atira? Atira nele ou não atira? É irmão do homem. Atira nele ou não? Se atirar, o que vai acontecer comigo? Será que eu posso? Será que eu não posso? E o homem estava lá. E esse irmão mais velho falando para o irmão: não faça isso. Nosso pai não ensinou isso. Nossa mãe não ensinou isso. Foi dando um sermão no irmão.
e o irmão dele dá as costas e fala assim: hoje não vai ter guerra. E todo mundo volta para casa. E essa notícia sai, o mundo todo diz: olha, um pastor promoveu a paz. Eu estou usando aqui exemplos extremos. Aí eu falo assim: nossa, eu não sei se vou conseguir uma coisa dessa. Mas talvez você vá promover a paz lá na sua família. Quantas famílias que já não conseguem mais conversar? Quantas pessoas que se sentem ofendidas e dizem assim: olha, eu não vou mais falar. Acabou, não vou falar. Isso está há quanto tempo? Está um mês isso aí? Está uma semana esse negócio? Olha, tem famílias que isso está há 40 anos. Tem gente que está há 60 anos. Mesma família. Irmãos, pessoas próximas. Olha, quando sair me avisa, tá? Quando eles saírem me avisa. Daqui a pouco, alguns de nós talvez vão ter um almoço em família. Que bonito. Os filhos ali presentes. Talvez alguém aqui já tem netos. Estão aí todos em casa, correndo para cá e para lá. Primos, todos os familiares ali ao redor da mesa. Que alegria. Mas nem todos podem falar isso. Porque não pode. Tem um caos que não pode tocar naquele assunto. Tem aquele assunto da família. É o assunto da família. Se você fala assim, e o fulano, não fala no fulano. O fulano, não fala alto. Se souber, vai dar. Você quer estragar o almoço hoje? Mas talvez a pessoa que é ofendida é a pessoa mais preparada para promover a paz. Talvez a pessoa mais ofendida é a pessoa. Se você está nessas condições, eu quero convidar você a dizer assim: olha, eu vou tomar coragem, vou pedir a Deus ânimo, força, mas eu quero promover a paz na minha família. Eu fui ofendido, eu fui humilhado, eu estou sofrendo por causa disso, mas de agora em diante, quero acabar com isso. Eu quero promover a paz. Terceiro, o pacificador ajuda os outros a fazer a paz com os outros. Era isso que eu estava falando mesmo? Quarto, o pacificador se esforça para encontrar um ponto de acordo. Esse ponto de acordo, a Bíblia fala de amor. Mas esse ponto de acordo também tem a ver com a maneira como você se porta diante de alguém que talvez está ofendendo, talvez alguém que nos magoou. A Bíblia fala do fruto do Espírito, fala do amor, fala da paz, fala da paciência. Como é que eu poderei me esforçar, ser pacificador, buscando esse ponto de acordo? Esse ponto de acordo seria aquela pessoa que se sentiu lesada, que acha que, olha, o que fizeram comigo não tem preço. Essa pessoa pode dizer assim: olha, vou me levantar, eu vou promover a paz. Uma igreja aqui em Curitiba, houve cisão dessas igrejas. E tinha gente dessa igreja que, quando encontrava irmão daquela outra igreja, passava de lado, nem mais cumprimentava. E isso chegou aos ouvidos do pastor. E o pastor diz assim: olha, a gente vai ter que resolver isso. Nós não podemos viver brigados dessa forma. Então ele propôs o seguinte: no domingo, os irmãos foram chegando. O pastor falou para o grupo do louvor: irmãos, vamos pegar os nossos carros, todo mundo num carro, vamos no endereço tal. Mas lá não é da turma que saiu daqui? Lá não é da turma que acha que nós não somos nada aqui? Lá não é da turma que anda a falar mal de nós? Sim, hoje o culto vai ser lá. Vamos nos unir para fazer parte daquela igreja? Não, a gente vai fazer o culto com eles lá. Imagina que o pessoal está junto lá louvando o Senhor, daqui a pouco. Gente, o que está acontecendo? O pessoal do louvor quase buscando uma portazinha aberta para sair correndo. Mas o pastor daquela igreja que promoveu a cisão, ele veio, sentou na frente, aí os outros irmãos foram sentando. Sabe quando você canta e não consegue olhar para frente, fica olhar para cima? Foi assim que foi o louvor. E a pregação, então, difícil.
Mas quando terminou a pregação, aquele pastor levantou. Isso aconteceu aqui em Curitiba. Aquele irmão levantou, pegou o microfone e falou assim: nós queremos pedir perdão. Perdão da forma como nós saímos. Perdão da forma como aconteceu. Perdão porque não era desse jeito. Mas perdão porque tem irmãos aqui que não estão conversando com irmãos que saíram dessa igreja. Não é bom. Nós vamos continuar lá na nossa igreja hoje. Lá agora é nosso lugar. Mas nós queremos ter paz com vocês. Desse jeito não dá. Somos igreja, somos um povo de Deus. Se você for ofendido, você é a pessoa mais preparada para ser um pacificador. Se tem um negócio aqui com alguém que você fala assim: eu estou esperando faz anos, você é a pessoa que vai promover a paz. Talvez a outra pessoa não tenha nenhuma condição. Ela fica pensando: e se eu chegar, e se eu chegar, se eu chegar? Vai você. Se esforce, chega até aquela pessoa e promova a paz. Em quarto lugar, para terminar, o mérito da paz é a nossa filiação eterna no reino de Deus. Queridos, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É impossível encontrar filho de Deus. Alguém falar que é filho de Deus, foi reconciliado com Deus, mas não convive em paz. Pode ser filho de qualquer outra coisa, mas filho de Deus não pode ser. Filho de Deus foi reconciliado com Deus, e Deus trabalha neste coração. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode estar difícil, pode ser 5 anos, mas Deus coloca no seu coração essa força, esse poder do Espírito Santo que está em nós, nos capacita para ver a vida cristã, nos capacita para perdoar. E talvez vá ter que ligar para alguém hoje, mas também vai ter que se segurar muitas vezes lá no seu celular, vai ter que segurar antes de mandar aquela mensagem, antes de entrar naquele grupo lá e promover, talvez discórdia, promover, alimentar mais. Talvez você seja um promotor da paz. Eu vou chamar o irmão Rodrigo. Eu não tinha combinado com ele, mas a última música que ele cantou é pertinente para nós cantarmos. A paz somente Jesus pode dar. E para terminar, então, para ser projetado aí a conclusão, felizes são os pacificadores, quando promovem a justiça e a verdade, quando entendem que Deus é o Criador da paz, quando os crentes são os mensageiros dessa paz, porque somente aqueles que são chamados filhos de Deus podem promover a paz. O irmão Rodrigo vai cantar conosco, depois ele vai orar e terminar o nosso culto. Que nós, nesse país que está em convulsão, que está em guerra ideológica, nós como cristãos somos chamados a sermos pacificadores, porque temos paz com Deus. Devemos ter paz uns com os outros, mas também promover a paz neste mundo.